Como anunciei na abertura do culto, estamos algumas semanas conversando sobre a autoridade espiritual, sobre os presbíteros na igreja, o papel, da liderança e o ambiente no qual os dons frutificam, que é o amor. Semana passada nós conversamos um pouco sobre Romanos, capítulo 12, e eu identifiquei, pelo menos eu falei um pouquinho sobre aqueles dons que são meio comuns, assim, né? Não são aqueles dons sobrenaturais, aquela manifestação, né? Mas são aqueles dons, de repente, mais tranquilos, né? E eu tive pensando um pouquinho sobre isso, com base, de 1 Coríntios capítulo 12, Paulo instrui a igreja de Corinto sobre os dons, e ele fala que eles não deveriam ser ignorantes em relação aos dons. E aí ele fala, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. E aí estive pensando, quando Deus manifesta um favor para os homens, geralmente ele trabalha no genérico, no genérico, assim, no geral. Quando Deus beneficia, quando vem algo da parte de Deus para a terra, geralmente ele abrange o todo. Quando a gente pensa em algumas palavras de Jesus, ele fala que Deus, o Criador, ele deixa o seu sol nascer sobre justos e injustos. Isso é algo para todos. Agora, quando Deus quer se revelar de uma forma específica para alguém, ele usa que pessoa para se revelar de uma forma específica? A pessoa de Jesus. Jesus é a revelação específica de um Deus Criador universal. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12. Então, a gente viu semana passada na lista que nós encontramos em Romanos, que é uma lista de dons de contribuição, de governo, dom de ensino. E a gente viu que, de repente, esses dons eles aparecem em igrejas. E muitas vezes a gente diz, nessa igreja não tem o Espírito Santo. Porque a gente não vê ninguém orando em línguas, a gente não vê nenhum milagre extraordinário acontecendo. E Deus está lá, agindo de uma forma pelos bastidores. Mas o que é muito importante a gente identificar, porque doar coisas, o teu dom de misericórdia, muitas pessoas doam muitas coisas para os outros, mas não quer dizer com isso que estão exercendo o dom de misericórdia. Eles estão exercendo, sim, uma habilidade que Deus deu para elas, mas dentro da igreja, por que dentro da igreja é diferente do que quando você faz isso em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente? Qual que é o ambiente no qual os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, se manifestam na igreja? É o amor. E o amor, ele é o que é? Ele visa o bem do próximo. Ele não é egoísta, ele não se vangloria, ele não se ensoberbece, ele não se exalta. Muitas pessoas dão muitas coisas, quantidades grandes, inclusive. Mas muitas vezes, para ter o seu nome no boletim da igreja, o seu nome no jornal, fulano de tal, empresário tal, fez doação, fez isso, fez aquele outro, construiu uma escola, construiu não sei o quê. E o que vai lá? Do lado da porta da escola vai o nome. Então, dentro da igreja é diferente, precisa ser diferente, porque o que nos move para essa comunhão, para esse doar-se em amor, é justamente o amor ágape, o amor de Deus, o amor que se doa. Muito bem. Para os dons, as manifestações do Espírito Santo que nós temos lá em 1 Coríntios, essa é a lista de dons que quando alguém fala em dom, primeira coisa que vem na mente é essa lista.
Hoje até a gente deveria ter colocado uns cânticos um pouco mais pentecostal, né, para ficar um clima mais, a gente está muito batista ainda, né? Porque esses dons aqui é que justamente são aqueles dons de muvuca, aqueles dons é difícil alguém que exerça um dom desses não aparecer, né? Porque a manifestação do Espírito Santo, realmente esses dons eles acabam fluindo e acabam gerando uma certa expressão, né? E eu tentei fazer esse estudo nessa lista de dons da seguinte forma. Eu peguei todos esses dons que aparecem nessa lista de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11, fiz um paralelo com Jesus e em Atos, aonde este dom que eu vou citar aqui, ele aparece na vida de Jesus, e onde este dom aparece novamente em Atos, e que pode acontecer em nossos dias ainda hoje. Amém? Muito bem. Então vamos lá para a lista de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 em diante. A manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Muito bem. Esta é a nossa relação, a qual nós vamos estar estudando hoje. A grande questão é a seguinte, amado. Se você, de repente, for ver eu ministrando, você vai pensar, poxa, então esse pastor sabe tudo sobre dons. Não. Pô, então, por que está pregando aí, né? Amado, é o seguinte, eu creio que é impossível a gente ter habilidade e discernimento de todos os dons do Espírito Santo, ou ter tido experiência em todos os dons, uma pessoa só, porque eu só conheço uma pessoa aqui na Terra que fluiu em todos os dons de uma forma única, que é Jesus. Por isso que eu vou fazer esse paralelo com Jesus, porque não tem como alguém ter tido experiência em todas essas áreas de dons aqui e ser mestre para ensinar sobre os dons espirituais. Tá? Eu tive alguma experiência? Tive. Cura, línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Já tive várias experiências com dons nesse sentido. Tá? Profecia. Só que eu sou muito menino ainda. Então eu prefiro olhar para Jesus, olhar para Atos, né? E compartilhar um pouquinho só da experiência, porque quando a gente entra na área de experiência, aquilo faz assim, um leque que se abre, né? Porque o Espírito Santo de Deus trabalha diferente no coração de cada um, mas a gente precisa ser bíblico, a gente precisa ser baseado na palavra, então é melhor a gente fazer o estudo dentro da palavra. Então, se eu de repente trocar alguma coisa aqui nos dons e você já tem mais experiência nesta área deste dom, me perdoe, peço perdão, porque não sei de tudo. Né? Por que Paulo está ensinando isso em 1 Coríntios? Você pode verificar que para as outras igrejas, Paulo não fala sobre esses dons aqui. Ele fala em Romanos, só o dom de profecia que ele meio que aparece nas 3 lá em Romanos, ele aparece em Coríntios, ele vai aparecer em Efésios também. Mas em relação a esses outros dons de línguas estranhas, interpretação e tal, em quantas cartas Paulo fala sobre isso? Somente para Coríntios. E por que todas as igrejas então têm que ser iguais? Todos têm que falar em línguas. Se Paulo fala isso para uma igreja, então só aquela igreja que falava em línguas? Não quer dizer isso. Só quero dizer que a nossa mente é muito bitolada muitas vezes nessa questão de dons, porque se não é assim, não é de Deus. Se é de Deus, tem que ser assim. O ser humano gosta de inventar regra, onde nem Deus não inventou a regra, o ser humano gosta de inventar a regra. Muito bem, vamos para os textos então. Paulo fala justamente que a respeito dos dons, versículo 12, capítulo 12, versículo 1, diz: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele justamente está falando, ei, eu estou ensinando sobre isso, porque vocês, em alguns aspectos, vocês estão sendo ignorantes. Não, mas eles tinham tantos dons.
Como é que eles eram ignorantes? Se você for verificar em 1 Coríntios capítulo 2, o 3 ali, ele fala sobre a vaidade, né? Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Pedro, um se achava mais espiritual que o outro e tal, e eles usavam esses dons de uma forma toda bagunçada. E por que a gente está ensinando sobre dons na igreja? Porque é importante que a igreja não seja ignorante, para que ela não seja levada por todo o vento de doutrina, que a gente vai ver em Efésios, que é o próximo texto, semana que vem a gente vai pegar Efésios. E é importante a igreja saber, porque muitas vezes vem pessoas para dentro da igreja que elas querem ser curadas, elas precisam de uma palavra, uma direção, e é dentro da igreja que Deus vai manifestar, através dos dons espirituais, auxílio para aqueles que estão chegando. Então você e eu, nós precisamos estar preparados. Amém? Amém. Os de casa não viu amém, mas eu espero que tenham falado amém também. Continuando então. Versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu ia fazer que nem os pentecostais. Repete comigo. Útil. Por quê? Porque muitos usam os dons espirituais para aquilo que é inútil, né? Porque acabam querendo se aparecer, querem se julgar mais espirituais. E Paulo diz, olha, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Significa que a todos foi dado algum dom espiritual. O que acontece muitas vezes é aquilo que Paulo fala para Timóteo, que em alguns casos o dom foi recebido, mas ele não foi utilizado, ele não foi dado espaço, ele não foi dado liberdade para ser usado. Desperta o dom que há em ti, diz Paulo para Timóteo. Não negligencie o dom que lhe foi dado por imposição de mãos. Paulo fala de novo para Timóteo, não negligencie. Desperta o dom que há em ti. Então o dom muitas vezes está adormecido, ele precisa ser despertado. Pastor, como é que eu vou saber que se eu tenho dom de cura? Você já impôs a mão sobre alguém e orou por alguém doente? Não. Então como é que vai saber se tem dom de cura? Pastor, como é que eu vou saber se eu tenho dom de línguas? Amado, no momento de oração você já falou para Deus, Deus, me enche com o teu espírito que eu possa orar em línguas? Você já pediu isso? Alguém já pediu? Alguns talvez já pediram. Primeira vez que eu comecei a orar em línguas, eu falei, Deus, eu estou tão empolgado, que Deus, eu queria falar coisas, porque o Senhor é tão grande, tão maravilhoso, que eu não encontro palavras para falar, a expressar tão grande, o quão grande Tu és. Eu queria Te adorar de uma forma maior e melhor, mas eu não acho palavras para falar algo tão maravilhoso quanto Tu és. Então, Deus, eu vou dizer o seguinte, a minha boca é Tua, a minha língua é Tua, e fala aquilo que talvez o meu entendimento não entenda, mas eu quero Te glorificar, Te exaltar de uma forma totalmente nova. E naquele momento eu estava me empolgando, de repente comecei e foi. Daí a pouco eu falei, Deus, desculpa, Deus, calma, foi mal, Deus, desculpa. Eu estou falando coisas que eu nem sei o que é. Mas naquele momento eu comecei a orar em línguas, que é maravilhoso. Foi a minha primeira experiência e logo eu freiei, porque fui sempre muito bem ensinado que essas coisas aí são perigosas. O diabo também imita dons. De repente você está falando aí numa língua demoníaca, e vai saber se isso que você está falando é de Deus. Aí eu já logo esfriei, já falei, desculpa Deus, me perdoa, me empolguei. Mas então, busque, dê liberdade, peça, é o que a Bíblia nos orienta. Então, o que for útil, vai ser útil. De que forma que é útil? Então, primeira, a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Eu fui verificar um pouquinho na Bíblia, Lucas, aonde Jesus, em que momento Jesus teve alguma palavra de sabedoria. Abra sua Bíblia em Lucas, hoje a gente vai dar uma folhada legal na Bíblia, tá? Lucas capítulo 2, versículo 40, Jesus tem uma palavra de sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 40, diz o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus e a graça de Deus estava sobre ele. Então ele crescia em conhecimento na palavra, conhecimento, sabedoria. Sabedoria não é só inteligência, né? Mas assim você conseguir usar a inteligência de uma forma sábia, construtiva.
Um pouquinho mais adiante, João capítulo 7, versículo 46. João 7, 46. Diz o seguinte: responderam os guardas: jamais alguém falou como este homem. Eles mandaram os fariseus, né, os fariseus, os sacerdotes ali, mandaram prender Jesus, mandaram os guardas prender Jesus. Aí eles foram prender Jesus. Se você for verificar aqui, eles mandam prender Jesus no versículo, deixa eu ver aqui, 32. Enfim, nesse mesmo capítulo, só que um pouquinho antes, eles mandam prender Jesus. Aí eles vão ver Jesus e Jesus está discutindo com os fariseus. Jesus está não sei o quê, e aquela coisa toda. E Jesus dá cada resposta para os fariseus. E aí, dali a pouco, eles voltam lá para os sacerdotes de novo, dizendo: gente, não dá para prender esse homem, não. Isso tem uma inteligência, uma sabedoria, que ele fala de uma forma que não tem como. A gente vai falar o quê contra ele? Não tinha como acusar ele. Então, uma sabedoria fora do desumana, assim, né? Fora do normal, fora do padrão. Outro momento, no versículo 32, que eles mandam prender Jesus, né? Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito. Então os principais sacerdotes dos fariseus enviaram guardas para o prender. E quando eles chegaram, voltaram e falaram: não dá para prender esse cara, não. Tá complicado. O conhecimento é muito grande. Não tem como a gente pegar e prender ele. Tem que ter alguém à altura, né? Atos capítulo 6. Agora, aonde isso acontece em Atos? Uma inteligência, uma sabedoria, um conhecimento tão forte que não tem como você responder. É muito maior do que se possa responder. Atos 6:10. Nós temos aqui Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava. Eles estavam inquirindo Estevão sobre questões, e Estevão tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento, que ele começou a responder com tanta sabedoria sobre as leis, sobre se você for verificar o discurso de Estevão aqui, né, ele pega a história de Israel, ele começa a desenrolar a história de Israel de um jeito, até chegar em Jesus, que eles ficaram, claro, quando chegou na parte de Jesus, eles queriam apedrejar, né, mas até então eles ficaram assim, como é que veio esse conhecimento todo? Né? Então, palavra de conhecimento, né? Palavra de sabedoria, é um conhecimento e discernimento tão forte da palavra, da revelação da palavra, que quando a pessoa começa a discursar, não tem como você rebater ela. A pessoa fica muda, perde os argumentos. Perde o argumento. E é isso que acontecia com Jesus, aconteceu com os discípulos, que eles não tinham como refutar. Pô, esse Pedro aí, esse cara não é o pescador? Como é que ele fala desse jeito? Então, os próprios sacerdotes, eles viam em Pedro, às vezes, aquelas pessoas tão simples, um espírito de sabedoria, de sabedoria tão grande, que eles não tinham como rebater esses homens. Palavra de ciência ou conhecimento. Fui ver um comentário, ele falava que às vezes não tem muito como separar um do outro. Ele diz, até o comentarista diz que tem uma certa dificuldade de discernir um do outro. Mas a palavra de ciência ou de conhecimento, para mim, é algo que está oculto, que só é revelado, e a pessoa tem capacidade de falar algo que a pessoa só está pensando, uma experiência que a pessoa passou. Eu vou usar o exemplo aqui, João capítulo 4, versículo 16. Veja aqui, João 4, 16. Diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e agora o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Como é que Jesus sabia? Ele já conhecia a mulher, né? Tá aí, já conhecia a mulher? Não, eu nunca tinha visto a mulher. Ela chegou ali no poço, começou a tirar água, e de repente Jesus começa a conversar com ela. Daí a pouco Jesus tem uma palavra de conhecimento sobre a vida da mulher.
Deus, o Espírito Santo de Deus revelou para ele uma área da vida dela que precisava ser tratada. Você pode dizer, poxa, mas então, como é que Jesus tinha esse conhecimento? A gente está vendo o quê? As manifestações do Espírito Santo. Vocês lembram quando Jesus foi batizado, ele saiu da água e o Espírito Santo de Deus veio sobre ele em forma de pomba? Então, a partir do momento, o ministério de sinais de Jesus, eles começam a partir do momento da descida do Espírito Santo. A capacitação sobrenatural para realizar grandes feitos. Então, é o Espírito Santo que operava sobre Jesus, operou sobre os discípulos, por isso que eu estou fazendo Jesus, Atos. E na nossa vida hoje, a gente poderia ter alguns exemplos aí de pessoas que vivem isso que a gente está ensinando aqui. Ok? Então, palavra de conhecimento. Outra palavra de conhecimento de Jesus. João, capítulo 7, versículo 46. João 7, 46. Não é este texto. 7, 46. Ah, tá, eu troquei. João 4. Espera, eu estou trocando os textos aqui. O de Lucas 2,40 já li antes. Tô todo. João 4,16. João 4,16. Isso, acabei de ler. Ah, tá. João 2,48. João 2,48. Agora me achei de novo. João 2,48. João não tem 48. Capítulo 2 não tem 48. 7,46. Estou mais perdido que 7,46. Deixa eu ver aqui. Não. Esse é o do palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Eu tinha aquele texto onde Jesus... João, eu vou falar para vocês, eu acho que na hora. João, capítulo 1, versículo 46. Está aqui. João 1, 46, diz assim: perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe, vem e vê. Quando Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito, aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há nada de falso. 48. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. De alguma forma, essa palavra impactou muito Natanael, porque de alguma forma Jesus tinha visto ele, ou tinha tido alguma revelação em relação a Natanael, de alguma coisa que ele deve ter feito, enfim, de algum episódio, e Jesus diz, olha, eu te conheço. E o conhecimento, né, a revelação do conhecimento, aqui está um homem. De onde é que Jesus tinha essas informações a respeito de Natanael? Primeiramente porque Natanael pergunta, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não tinha ouvido isso. E aí quando Natanael encontra-se com Jesus, Jesus já diz, esse cara aqui, esse aqui é verdadeiro, hein? O coração dele ele é reto. Então essas palavras de conhecimento, né, elas são sobrenaturais. E Natanael então fica chocado com essa palavra de conhecimento que Jesus traz a seu respeito e reconhece em Jesus o Senhor. Aonde em Atos nós podemos encontrar alguma palavra nesse sentido? Se você for abrir sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 3. Atos 5, 3. É um episódio triste, mas ao mesmo tempo ele se assemelha muito àquilo que acontece com Jesus. Atos 5, 3 diz assim, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Quem tinha falado para Pedro que eles tinham vendido a propriedade, mas só deram metade do dinheiro? Quem disse? O Espírito Santo.
Então, palavra de conhecimento, revelação. Tipo, não tinha como alguém saber, porque o casal tinha combinado entre si isso. E aí, quando vem a mulher, né, de Ananias, vem a Safira lá, vê onde é que fica o maridão. Pedro falou: você vai achar teu marido, né? E acabaram de carregar para fora, você vai junto. Né? Por que vocês fizeram isso? Então, palavra de conhecimento, palavra de revelação. Marcos 2:8. Marcos 2:8. Deixa eu ver o que tem em Marcos 2:8. Anotei esse texto aqui também. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Aqui estava quem que estava? Acho que eram os fariseus. Deixa eu ver se eram os fariseus. Acho que eram as pessoas que estavam lá na sinagoga, enfim. E Jesus, ele olha e vê a mente, o que eles estavam pensando. Então isso é somente uma palavra de conhecimento, de revelação, né? Muito bem. Nessas sequências, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, dom da fé, que é o próximo que aparece aí na relação de 1 Coríntios capítulo 7, o dom da fé. Lucas capítulo 7, versículo 14. A gente já viu Jesus, a gente já viu em Atos também. Então, fé, Lucas 7, 14. Nós vamos ver aí o dom da fé. Lucas 7, 14. Chegando-se, tocou a esquife, parando os que o levavam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. Aqui é uma obra extraordinária que Jesus opera, né, ressuscitando, né, uma pessoa já morta. Aí você tem que ter uma direção clara de Deus para isso, e tem que ter fé para operar uma obra dessas. A gente poderia usar de repente outros exemplos, eu usei esse, né, sobre dom de fé. Uma outra circunstância, se você for verificar, Marcos 6, 48. Marcos 6, 48. E vendo-os fastigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Jesus estava andando sobre as águas aqui, né? Aqui eu não sei se seria uma operação de milagre ou se era fé, mas eu acho que tanto um quanto o outro, né? Porque para andar sobre as águas tem que ter fé e, consequentemente, também é um milagre, né? Multiplicação dos pães, né? Dom de milagre. Como é que você consegue multiplicar os pães de uma forma sobrenatural e que 5.000 pessoas se alimentam de 3 peixes, né, e 2 pães, enfim, 5 pães e 3, enfim, 3 peixes e 5 pães, se eu não me engano, enfim, esqueci também. Mas então, dom de milagre, né, coisas sobrenaturais, é aquilo que acontece. Será que em Atos a gente consegue achar alguma coisa nesse sentido? Atos 9, 40. Atos capítulo 9, versículo 40. Ressurreição de Tábita. Esse é o texto, né, onde Pedro ressuscita a Tábita. Pedro mandou que todas as saíssem do quarto, então pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Esse dom da fé é o seguinte: não é a fé para salvação, tá, gente? Existem vários níveis de fé. Então, você tem fé para ser salvo? Você crê no céu? Crê. Ok, beleza. Você crê em Deus? Crê em Deus, é um nível de fé. Você crê em Jesus? Crê que os seus pecados foram perdoados? Amém, é um nível de fé. Você crê que se você impor as mãos sobre os enfermos, eles são curados?
É um nível de fé. Você crê que você orando, repreendendo a morte, alguém pode ressuscitar? É um outro nível de fé. Então é um nível de fé que a fé normal não alcança. Então é um acréscimo de fé para realizar uma obra sobrenatural. Tá? É um acréscimo nessa fé normal, padrão. Então é o dom de fé. E ele anda muitas vezes junto com o dom de milagre, tá? Porque geralmente o dom de fé te leva a realizar o milagre, ou onde todos olham e dizem, não é possível. A pessoa que tem um dom da fé diz, é possível, nós vamos fazer. Né? O pastor Darcy, em alguns momentos, eu vejo nele um homem de fé, com uma fé soberana do que o padrão. Né? Não, vamos fazer, vai dar, e arrastava a igreja junto, né? Porque vamos fazer, e fazia. Então o dom da fé é isso, é uma fé acrescentada para edificar. Isso tudo, gente, é voltado para a igreja, não é nada para si, tá, gente? Poucas vezes algum desses dons é utilizado para si. Né? Geralmente ele é dado para a igreja, né? Para ser usado para a igreja. Muito bem, dom da fé. O próximo dom que está naquela relação é os dons de curar. Não é o dom de cura, mas os dons de curar. Significa que para curar é mais do que um dom. Por quê? Porque você tem que discernir que nem toda enfermidade tem enfermidade. Porque Jesus não curou todas as enfermidades num padrão só, né? E alguns ele impunha a mão, no outro ele pegava e cuspia, no outro ele fazia um lodinho, né? No outro ele falou, nem vou aí, só falava. No outro só tocava o manto dele, pronto, já era curado. Gente, qual é a receita? Não tem receita. Então, dom de cura, em outros ele repreendia o espírito de enfermidade e a pessoa era curada. Então, qual é o padrão de Jesus? Não existe padrão. O padrão é não ter padrão. Aí tem o discernimento. Você tem que estar na dependência de Deus para saber. Então, dons de curar é muito ampla a questão do que somente um dom de curar. A pessoa tem um dom e parece que pode curar todo mundo. Não é assim, gente. Eu já teve uma vez já que eu falei, Deus, né? Aquela coisa que eu vou exercer minha fé. Eu falando para mim mesmo que eu vou exercer o meu dom de fé, né? Coisa absurda. Quando a gente é muito menino na fé, a gente faz cada besteira, né? Que tinha uma irmã da igreja muito enferma, tadinha. Tinha um testemunho tão lindo, tão maravilhoso. E ela estava acamada já, sofrendo debaixo de um câncer e tal, aquela situação triste. Ela triste mesmo, tinha um testemunho espetacular. Aí eu falei, Deus, estava eu lá no meu gabinete, escritório pastoral, lá, eu falei, Deus, prostrado no chão, falei, Deus, em nome de Jesus, eu vou levantar agora, vou na casa da irmã, eu vou pôr as minhas mãos sobre ela, e em nome de Jesus ela vai levantar. Ela vai ser curada em nome de Jesus, porque eu creio, porque a tua palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu creio na tua palavra. Determinação, fé, né? Eu mostrando para Deus que eu tenho fé. Já tão bobinho, né? Aí, quando eu terminei, né, aquela minha oração de fé, aí eu acho que Deus só olhou lá de cima e falou, não, você não vai fazer isso. Sabe quando você sente no meu coração, não, você não vai fazer isso. Sabe quando você murcha no meio da oração, assim, eu falei, tá, Deus. Então o quê? Eu vou fazer o quê então? A mulher está acamada, eu creio na tua palavra diz, eu vou e vou fazer, pronto. Se diz, eu faço. Deus falou, não, você não vai fazer. Eu falei, tá, e o que eu vou falar para a mulher então? Eu tenho um consolo melhor para ela. Só isso, Deus. Então tá, né? Manda quem pode, obedece, né? Quem tem juízo. Aí eu fui fazer visita na casa da irmã, né? Do mesmo jeito, né? E conversei com a irmã e falei, e dei consolo para ela. Falei, olha, Deus, eu tenho orado para Deus, né? Deus te dá a libertação dessa enfermidade e tal, mas
Eu creio que Deus quer te dar um consolo. Não sei que consolo é esse, mas Deus vai te dar um consolo maravilhoso. Sabe o que aconteceu com a mulher? Ela morreu. Enfim, os enfermos já estão tremendo de medo. Nunca vou pedir para esse pastor orar por mim. Mas eu posso dar outros testemunhos que eu orei, a pessoa foi curada, tá, gente? Se você preferir, tem alguns testemunhos de cura também, tá? Não precisa desanimar, não. Mas naquele momento eu percebi de Deus, de que o propósito de Deus naquela circunstância era outro. Não é eu que mando na vida das pessoas, é Deus que manda. Então o dom de curar, a pessoa tem o dom de cura, beleza, então não passa a enfermidade na frente da pessoa. Claro que passa. A pessoa, ela não manda em Deus, Deus manda nos dons e Ele manda e faz o que lhe apraz. Muito bem, dons de curar. Gente, eu tinha tanta coisa, minha filha e minha esposa já falaram, vai dar tempo de você pregar tudo isso? Porque eu estava tão empolgado, né? E eu estou vendo que eu acho que não vai dar tempo mesmo. Mas ok, vamos continuar mais um pouco. Dons de curar. Eu tinha vários textos muito bonitos anotados aqui, tá? Tanto de Jesus, mas também texto de Jesus não falta para isso, né? Tem muitos textos de Jesus curando de tudo que é jeito, né? Que nem eu falei para vocês, né? Põe a mão, não põe a mão, só manda, toca no manto, enfim, tudo que é coisa diferente. Em Atos, temos relatos de curas em Atos? Vários relatos de curas em Atos. Significa que as mesmas obras que Jesus fazia, os discípulos faziam as mesmas obras. Só os discípulos de Jesus, né? Porque Jesus tinha falado para os discípulos, né? Em meu nome vão expulsar demônios e tal. Isso é verdade, isso é fato? Só os discípulos é que impunham as mãos e curavam e tal, essas coisas? Ou tinha outra gente que fazia isso também? Outras pessoas também. Se você for verificar, Estevão, Filipe é um cara, né? Ele foi eleito diácono, ele saiu pregando. Era expulsão de demônio, era cura acontecendo, era milagre acontecendo, era fantástico, né? Samaria nunca foi mais a mesma. Depois que Filipe passou pregando. Então Filipe, que era um dos diáconos, os mesmos dons apareceram com ele. E por que Paulo está falando isso em 1 Coríntios, para a igreja de Corinto? Porque dentro da igreja de Corinto, que não eram mais os apóstolos, que não tinha mais os discípulos dos apóstolos, mas já tinha uma segunda, uma terceira geração ali, talvez de crentes de fé, onde esses sinais apareciam. Então significa que não me fala isso. É claro que é Deus. Porque eu mesmo me questionava muitas vezes, eu mesmo tinha essa dúvida, até que isso quando eu comecei a orar em línguas, né? Aí um pastor, ele olhou assim para mim e falou, Cláudio, o que você pediu, hein? Eu falei, eu pedi para orar em línguas. Tá, você pediu para quem? Pedi para Deus. Ele falou, tá, e por que você está com tanto medo achando que é coisa do demônio? Se você pediu para o Pai algo bom, Ele vai te dar algo ruim? Não. Então, isso, claro, lógico, baseado na Bíblia, Lucas, né, fala lá, se um filho pedir ao pai um pão, ele não vai te dar uma serpente. Quanto mais o Espírito de Deus para aqueles que lhe pedirem. Significa que se pediu o Espírito Santo, pedir. Então, né, fé. Ixi, minha fé já deu para ver que não era tudo aquilo, né? Enfim, a gente pode crescer na fé. Operação de milagres. Operação de milagres. Jesus teve vários milagres, né? Lucas 8, 24. Eu acho que Lucas 8, 24 fala sobre a multiplicação dos pães, se não me engano. Lucas 8, 24. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, não, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu os ventos e a fúria da água, tudo cessou e fez bonança. Então, ele acalmou uma tempestade. Isso é um milagre, né? Quem manda numa tempestade? Nunca aconteceu comigo. Marcos 8, 6. Marcos 8, 6.
Aqui é a multiplicação dos pães. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, tomando 7 pães, 7 pães, né? E tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, tendo dado graças, ordenou e também estes fossem distribuídos. Comeram e saciaram. Dos pedaços restantes, os discípulos levantaram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens, então, tendo-os despedido. Aí, ó. Então, é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Tem mais um texto em Lucas, mas vamos para frente. Então, operação de milagres. Acontece em Atos, em algum momento, algum milagre que a gente pudesse identificar com esse dom? Atos capítulo 20, versículo 10. Atos 20, 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçou, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Esse é o Eutico, né, que caiu do cenáculo ali, e Paulo foi lá e ressuscitou o menino, né? Um milagre, dom de milagres. Dom de profecia. Não vou abrir aqui agora, mas Mateus capítulo 24, Jesus fala do fim dos tempos, né? De como é que seria o fim dos tempos. Então, Mateus capítulo 24, profético, dom profético. Atos capítulo 11, versículo 28, a profecia de Ágabo, que viria um grande período de fome. Então, aconteceu com Jesus e agora esse dom ele se é manifesto em Atos. Esse tal Ágabo, ele era discípulo de Jesus? Apóstolo, né? Não. Ele era discípulo de Jesus, porque se converteu a Jesus, né? Então ele tinha bom dom de profecia. Se esses dons eles cessaram com os apóstolos, então esses discípulos dos discípulos não deveriam ter dons. Discernimento de espíritos, tá? Marcos 9, 25. Discernimento de espírito. Marcos 9, 25. É um dos que estão lá na lista dos dons, em 1 Coríntios. Marcos 9, 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Era um menino que era surdo e mudo, e ele tinha uns ataques epiléticos, ele tinha uns ataques e tal, e às vezes esse demônio atirava ele no fogo e tal, e Jesus discerniu que era um espírito mudo e surdo. Que negócio louco, né? Discernimento de espíritos, vai saber como é que ele conseguiu identificar isso, né? Mas Jesus, né, é um dom, um discernimento sobrenatural de algo, né, que nem a gente viu aí. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. A gente pode ver novamente em algum lugar os apóstolos, né? Atos 8, 20 a 23. 20 e 23. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, ali dentro. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Pedro diz: olha, está feia a situação para o teu lado, hein? Isso que você está querendo aí não vai ser entregue para ti e tal. Ele teve um discernimento tão que isso não é de Deus, isso que você está pensando, essa forma de você pensar, um discernimento de espírito, né? De discernir aquilo que estava acontecendo. Variedade de línguas. Aí você pode dizer: aí te peguei. Jesus não tinha dom de línguas. Eu vou ter que dizer para ti, realmente, não achei nenhum registro na Bíblia que Jesus tinha dom de línguas. Mas também não tem nenhum registro que diz que ele não tinha. Pastor, esse teu argumento é muito fraco. É verdade, é muito fraco. Mas não existe nenhum registro, né, na Bíblia com o dom de línguas, que Jesus tivesse dom de línguas. Eu tenho assim cá para mim uma ideia, uma imaginação, né? Mas é uma coisa bem pessoal minha mesmo, né? Porque Jesus orou uma noite inteira, está lá em Lucas 6:12.
Lucas 6,12. Jesus orou uma noite inteira. Vai ter assunto assim, né? Mas também Jesus, né? Eu acho que tinha muito assunto mesmo. Ele precisava orar, né? Acho que Jesus precisava orar mais, né? Se Jesus precisava orar, imagina a gente. O que acontece? O dom de línguas, ele te capacita a orar longos períodos, sem você se cansar na oração, ou sem você... Enfim, para mim, quando eu começo a orar de uma forma, né, inteligente, né, de ser, enfim, com pensamento, parece que chega uma hora que falta assunto, né? Claro que tem gente que tem assunto, né? Principalmente as mulheres, né? Elas conseguem orar muito mais tempo, eu acho, porque sempre tem assunto, né? Nós homens a gente é de falar pouco, né? Senhor, tu sabes. Brincadeira, tá, gente? Mas o que acontece? O dom de línguas te capacita a orar horas e horas e horas, ininterruptamente, tá? Então, isso aqui é uma leitura minha que eu estou fazendo, né? Que justamente antes de escolher os apóstolos, era uma decisão muito importante a ser tomada, e por isso que ele tinha que ter muita sabedoria ao tomar essa decisão. E ele passou uma noite inteira orando. Então, eu imagino que chegaria um ponto que talvez ia acabar o assunto, né? Não sei. E aí ele engatou línguas. Não sei. Isso é imaginação minha, tá, gente? Não é base bíblica, é um achismo meu, só isso. Muito bem. Em Atos, nós temos algumas referências sobre dons de línguas. Se você for verificar novamente em 1 Coríntios, capítulo 12, sobre dom de línguas, ou dons de línguas, ele estará no... Deixa eu só confirmar aqui. Variedade de línguas, ou dons de línguas, variedade de línguas, significa que existem vários dons de línguas. O dom de línguas é que nem o dom de cura, dons de cura, porque dons de línguas estranhas não é só um tipo de língua estranha, tem pelo menos 3 dons de línguas estranhas diferentes. Um de línguas humanas, que a pessoa não conhece esse idioma, mas começa a falar num idioma japonês, chinês, sei lá, aramaico, judaico... alguma língua humana, mas a pessoa não tem esse conhecimento, mas ele acaba orando numa língua humana. O dom de línguas com interpretação, que geralmente traz uma palavra de conhecimento, uma palavra de profética, uma palavra de discernimento para a igreja ou para uma pessoa. Então esse dom, a pessoa ora em línguas e traduz. Ora em línguas e traduz. Ou ele mesmo traduz, ou alguém que está ali próximo traduz. E o dom de línguas sem tradução, que é o de edificação pessoal. De todos os dons, aquele que foca a própria pessoa que está usando o dom, ela mesma é edificada, é o dom de línguas sem interpretação. Tá? Este é o dom de línguas mais comum, que é o dom de línguas sem interpretação. Por isso que Paulo fala que quem ora em línguas, que interprete, que se não interpreta, então... ora para si mesmo, fica quieto, fica ali no teu cantinho, é você e Deus, né? O dom de línguas para edificação pessoal, no momento quando eu estava buscando os dons espirituais e tal, eu falei uma vez para Deus, Deus, você pode me dar, dos dons espirituais, você pode me dar qualquer um deles, menos o de línguas estranhas, porque é para edificação pessoal. Então eu quero servir para a igreja, eu quero ser uma bênção, eu quero servir os irmãos, né? Então, como esse dom é para edificação pessoal, então, né, não cabe muito para mim, porque eu quero ser bênção na vida dos outros. Na hora, assim, quando eu estava falando isso para Deus, veio no meu coração, tá, como é que você quer edificar os outros se você não quer ser edificado? Como é que você quer trazer alimento para os outros se você não se alimenta? Eu falei, Deus, desculpa, não está mais aqui quem falou. Se você achar que é bom para mim, né, que eu vou precisar disso para edificar os outros, então pode mandar. Né? E ele acabou mandando. Então, o dom de línguas que eu mais pratico seria justamente esse, que é o de edificação pessoal, que não tem nada a ver para os outros, né? Mas lá na frente ele resulta para os outros, porque se eu não me alimento, como é que eu vou alimentar os outros? Então, serve de edificação pessoal, mas ao mesmo tempo ele te capacita a exercer, às vezes até dentro desses outros dons, usando um dom de cura, dom de revelação, dom de conhecimento e tal. Sempre eu falo assim, entre os dons
espirituais, se você for verificar na lista de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, o dom de línguas ele é o último da lista, do versículo 28 ali, né? Variedade de línguas, ele é o último daquela relação, né? Primeiro estão lá os apóstolos, profetas, mestres, e aí vai indo, lá no finalzinho, no rabinho lá, é o dom de línguas, que é o menorzinho, né? Então, eu sempre digo assim, se quer começar a fluir no Espírito Santo e em dons, comece pelo dom de línguas, que é o mais basicão. Peça o dom de línguas, e você vai se edificando com o Espírito Santo, você vai orando, vai se enchendo do Espírito, e com o tempo, de repente, Deus vai te levantar com uma palavra de profecia, uma palavra de conhecimento, uma palavra de discernimento de espíritos e por aí vai. Tá? Então, o dom de línguas, então, ele é o mais básico. E todo mundo acha que o dom de línguas é o top, né? Gente, entre os dons, o dom de línguas é o mais basicão, né? E ele, muitas vezes, pode te abrir a porta para um fluir do Espírito diferente em áreas diferentes. Muito bem. Dons de línguas, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Então, não vai ter interpretação, se não tem dom de línguas, não vai ter interpretação de línguas, né? Então, para a edificação da igreja, daí não é pessoal, dom de línguas com interpretação, a interpretação, então, é para edificar ou uma pessoa ou a igreja como uma forma geral. Muito bem. Eu ainda ia entrar no capítulo 14, mas já nem vou fazer isso, porque aqui Paulo explica sobre a importância do dom de línguas e o dom de profecia. De toda essa relação aqui, ele pega dois dons, eu acho que são os dois. Por que ele pega justamente esses dois dons? Porque são os dois que mais dá pepino na igreja. Porque aí um tem palavra de revelação, daí já quer entregar para o irmão, uma palavra de profecia, porque Deus me falou e tal, aí já vem, né, aquela coisa, e Paulo diz, gente, não é desse jeito. Ou dom de línguas, aí um começava a orar em línguas, e lá, aquele negócio todo, e Paulo diz, ei, gente, calma, não é desse jeito. Façam tudo com decência e ordem. Versículo 39 e 40 do capítulo 14 diz assim, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo com decência e ordem. Alguns usam o capítulo 14 para dizer, gente, Paulo recomenda que esse negócio de dom de línguas é besteira, tá? Então não usa. Esse negócio de ficar entregando profecia, não pode. Né? Paulo diz lá no capítulo 14, não, gente, o que Paulo está ensinando, gente, para de bagunça, para de bobeira, organiza esse negócio. Pode profetizar, profetiza 2 ou 3, os outros julguem. Está tudo nesse contexto aqui, só estou acelerando um pouco. E aí no final ele diz, olha, não impeça o falar em línguas. Profetize, mas profetiza em ordem, profetiza de uma forma coerente, mas faça-se tudo com decência e ordem. Não faz de qualquer jeito. Então, e aí ele diz, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se você quer profetizar, profetiza, mas tem um momento certo de se fazer isso. Tem a forma, a maneira certa, o momento certo. Tem igrejas que enquanto a pessoa está pregando, aquilo está rolando, levanta um aqui, levanta outro lá, e tem que entregar a palavra, tem que não sei o que, amado, naquele momento é momento de ensino. Deus está falando ao mesmo tempo em todos os lugares. Paulo diz, gente, para com esse negócio. Atrapalha o culto. Então, amados, orientações de Paulo para Corinto, para que eles não fossem ignorantes no uso dos dons. Aí você pode dizer, pastor, mas na nossa igreja nem tem um mover de dons desse jeito, por que você está pregando isso? Ainda não tem. Né? Mas para que tenha, para que a gente amadureça, para que o Senhor tenha a liberdade de proteger a sua igreja, abençoar os irmãos, nós precisamos estar abertos aos dons espirituais. Mas não de uma forma ignorante, mas sim de uma forma sábia. Para que o Senhor abençoe a sua igreja. Semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais sobre dons. E aí nós vamos para Efésios. E aí a gente vai saber que os dons e todo o corpo bem ajustado e organizado serve para a edificação uns dos outros. E os dons e o amor dentro da igreja edifica
a igreja, fortalece a igreja, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Doutrinas vão e vêm, ensinos vão e vêm, tendências vão e vêm, mas Deus quer que a igreja dele tenha um objetivo, tenha um propósito e alcance esse objetivo. E por isso que Deus também capacitou a liderança com dons ministeriais, os dons de Jesus. E esses a gente vai ver semana que vem. Querido, gostaria de te convidar a se colocar em pé. Aqueles que estão em casa podem fechar seus olhos. Ó Senhor, nós reconhecemos que somos tão pequenos ainda diante de Ti, diante de tanta coisa a ser aprendida, Pai. E nos perdoe, Pai querido, se em algum momento nós negligenciamos algum ensino, ou se por falta de conhecimento ensinamos algo que talvez não seja tão coerente segundo aquilo que o Senhor preparou para a sua igreja. Mas eu oro para que a tua igreja cresça no entendimento, e que a tua igreja cresça na prática da tua palavra, que a tua igreja ela aprenda a como se mover nos dons espirituais, e que possamos todos juntos, Pai querido, em adoração a Ti, servirmos uns aos outros, Pai querido, para que o Teu corpo seja curado, para que o Teu corpo seja edificado, para que o Teu corpo seja pastoreado, para que o Teu corpo seja ministrado, Pai querido, e que o Teu Espírito tenha liberdade de trazer à tona, Pai querido, aquilo que talvez nos machuca, aquilo que está nos constrangendo, Pai querido, aquilo que está ferindo a nossa alma. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor edifique a sua igreja. Papai querido, guarda a tua igreja, proteja a tua igreja contra as heresias, Pai querido, para que nós não sejamos, Pai querido, desviados, Pai amado, do teu soberano propósito, mas que o Senhor confirme, Pai, através de palavras proféticas, através de palavras de conhecimento, de revelação, Pai querido, confirme a tua vontade, aquilo que o Senhor está fazendo com a tua igreja, aquilo que o Senhor ainda fará, e qual é o objetivo, o alvo que o Senhor quer que a tua igreja alcance. E assim eu oro também pelos irmãos individualmente, Pai querido. O Senhor conhece a angústia, o Senhor conhece as dúvidas de cada um, e o porquê que eles estão buscando a direção em Ti, Pai. Que eles encontrem nos momentos de oração a revelação, o discernimento, Pai querido, a palavra específica, Pai querido, para aquilo que estão buscando, Pai. Segundo o teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Amém.